Começando na Rede Super, nós, como eu falei na apresentação, na escalada, temos aqui dois pastores abençoados que já estão acostumados aqui com os estúdios e com os temas polêmicos aqui do bate-papo. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, que vocês fiquem à vontade. E nós já vamos começar com um assunto polêmico. Hoje, com o advento das redes sociais, um assunto ele toma uma proporção muito grande. E a gente veio de uma eleição muito conturbada, onde o evangelho, o povo evangélico ficou bastante exposto, por apoiar certo candidato, que é o Bolsonaro. A maioria da igreja apoiou esse candidato. Depois eu quero perguntar o porquê, na opinião de vocês, sobre a aliança do Brasil com Israel. E agora, recentemente, em 2019, o presidente Bolsonaro assinou o decreto que libera a posse de armas de fogo. Muitos cristãos defendem e outros são contra. Na opinião de vocês, vamos desenvolver um pouco. Eu não quero que talvez vocês não sintam a vontade para falar certo ou errado, sim ou não, mas deixando claro, gente, que são opiniões aqui, você pode discordar aqui, mas a gente está para refletir e colocar aí na mesa pontos de vista e argumentos. Pastores, na opinião de vocês, o posse de armas, ele pode ser defendido por um cristão ou não? O que vocês acham disso? Olha, eu acho que ser defendido esse ponto por um cristão, eu posso chegar à conclusão que seja incoerente. Incoerente devido à história da igreja cristã. Uhum. A igreja cristã, ela em todos os tempos, ela se demonstrou ser pacifista e pacificadora também. Por exemplo, a igreja antiga, lá dos primeiros séculos, ela tem pelo menos 4 séculos de perseguição. E os cristãos que eram perseguidos, morreram em arenas, foram queimados, e tantas outras torturas e abusos que receberam, sobretudo do Império Romano, porque o Império Romano que empreendeu essa perseguição. Diziam os cristãos da época, está inclusive registrado em um documento chamado Carta a Diogneto, lá do 2º século, que os cristãos diziam o seguinte: olha, nós somos os melhores cidadãos do reino. Nós somos justos, honestos, cumprimos as nossas obrigações e nós não sabemos por que eles nos odeiam. E, inclusive, nós levamos diante do Senhor as questões do imperador. Quer dizer, eles oravam para aquele que era o perseguidor deles próprios, Então, mostrando um caráter de paz, de não revidar. Uhum. Então, eu acredito que, como cristão, é claro que uma sociedade, a nossa sociedade, uma sociedade, não é uma sociedade cristã. Eu acredito que isso seja legítimo, porque eu sei que no nosso país as armas estão com os policiais ou estão com os bandidos, Então, as pessoas de bem estão reivindicando essa questão. Mas, por exemplo, isso não poderia ser defendido por nós. Eu jamais defenderia isso. E jamais, ainda que as armas fossem distribuídas gratuitamente, nessa fila eu jamais passaria, porque eu acredito que seja uma incoerência da minha parte usar um instrumento de matar. Então, eu não estou dizendo o que eu penso, eu estou lendo a história da igreja. Eu sei que houve momentos conturbados da história da igreja, confrontos, como, por exemplo, cristãos e muçulmanos. Mas foi uma era totalmente conturbada, na Idade Média. O cristianismo era mínimo na época, mas durante todos os momentos de cristianismo, pelo menos baseados na Bíblia, foram sempre pacificadores, sempre. E o próprio Jesus, ele fala coisas desse tipo, Quando Pedro usa a arma, ele repreende Pedro, quando Jesus estava sendo preso. Uhum. Ele cita aquela frase tão conhecida, clássica, Se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. Então, até onde a gente pode interpretar isso? Mas que essa frase está mostrando que nós temos que ser da paz, não há dúvida. Deixa eu pôr uma gotinha de polêmica e passar a bola aqui para o nosso pastor Juraci. Jesus repreendeu Pedro porque ele atacou ali o soldado romano com uma arma, mas ele estava de posse de uma arma, Sim. Por que será? E, não vamos tentar entender o porquê, porque a gente não vai saber. Mas a opinião do senhor com relação a isso? A Bíblia é muito legal. Muito legal. Em um dado momento, o Senhor Jesus manda os discípulos, fala assim: não levem ouro,
nem 2 túnicas, nem... Não leva muito recurso, vá e viva do que eles colocarem diante de vocês. Os discípulos foram cumprir aquela missão e voltaram alegres, felizes, dando um bom relatório. O Senhor Jesus falou agora o seguinte: quem não tem espada, compra um. Compra um, porque vocês vão... Agora mudou tudo. Vocês vão ser odiados de todos. De todos. Quando eles te perseguiram na cidade, foge para outra. E aí o contexto mudou. Um cenário diferente. O cristão defender, porque o que tá sendo feito no Brasil não é uma questão, quando falo cristão, não é, a igreja não está defendendo porte de arma, não é a igreja, é o governo. Nós estamos sujeitos ao governo. E o governo, os governantes que foram eleitos, né, no seu representante maior, que é o presidente da República, entendeu no seu plano de governo que ele deveria dar à população o direito de portar uma arma de fogo se ela quiser. A mesma coisa, eu tenho direito, a liberdade de comprar um carro. Muita gente faz opção por não comprar o carro. É uma arma, você põe velocidade naquilo, mata. Tem gente que compra sem poder, né? Sem ter condição. Então, eu acho que o que está em voga aqui é o direito de portar. Ele deu à população o direito de portar arma de fogo. A mesma coisa se algum dia eles vierem e der à população o direito de utilizar certos tipos de droga, provavelmente nós nunca passaremos na fila igual, por exemplo, e nem defenderemos. Uma vez que nós estamos em uma democracia, nós podemos defender o nosso direito e dar ao outro também a liberdade para defender o dele, porque é uma democracia, ele tem o direito de falar o que ele quiser, pensar o que ele quiser também e se tornar responsável pelos seus atos. Lógico que essa ideia do porte de armas ele não vai ser proporcional à militarização do país. Não vai ser. Provavelmente você, não sei se você comprou, não sei se você comprou, eu também acho que não estou a fim de comprar. Não é? E mais milhões de pessoas que nunca portarão uma arma. E que não, e diante a maioria, né? A maioria, que nós somos tão pacatos e nós... O nosso ambiente não é um ambiente de briga, não é um ambiente de conflito, nós não transitamos nesses ambientes. Mas eu te falo com convicção que eu gostaria de ter condição de prover proteção se caso a minha família precisasse. Eu não gostaria de passar, tipo assim, eu vou comprar uma arma? De jeito nenhum. Eu vou ter uma arma em casa? De maneira nenhuma. Mas numa situação... Há situações que você gostaria de ter uma, eu imagino. Há situações que as pessoas gostariam de ter, talvez não para matar a pessoa, mas para dar um susto, para fazer com que o adversário fuja, porque às vezes nem é preciso ir para as vias de fato. A gente vê muitas reportagens, filmagens, onde a pessoa simplesmente sinalizou para outra que também estava armado. Os países, é muito interessante que nós fazemos a guerra buscando a paz. O diálogo é muito interessante. Todos os países querem ter a bomba atômica. Para usar? Claro que não, para poder ter acesso de diálogo ao outro. Eu tenho bomba atômica, você também tem? Tem, então vamos conversar. Vamos vira amigo, né? Melhor deixar por aí. Vira amigos, não é? Vira amigos. Então, é um caminho estranho. Para os cristãos, bem-aventurados os pacificadores. Serão chamados filhos de Deus. Nós damos a outra face, caminhamos uma outra milha. Nós somos chamados à paz e a promover a paz. Se nos der a oportunidade, o mundo se converte. Se não der, vai se convertendo também. É verdade. Porque a gente sai pregando o evangelho, sai ensinando. O nosso discurso não é um discurso. As pessoas pegam... A igreja, ela não tem um discurso de guerra. A igreja não tem um discurso de ódio. Não tem. A igreja não tem um discurso... Não tem. Se as pessoas ouvirem o discurso dos pastores, o discurso da igreja, muito pelo contrário, elas se tornariam cristãos praticantes, elas abandonariam os seus vícios, elas abandonariam as suas mazelas, os seus instintos mais aberrantes, né? E se tornariam pessoas de bem.
Então, às vezes, a ideia de que a igreja é intolerante, a igreja está promovendo o ódio, a igreja... Não, nós somos governados por... Mas esse confronto nas eleições, muitas pessoas chegaram a pensar isso. Chegaram a pensar que a igreja estava... Existe, gente, como existe no meio LGBT, no meio cristão, no meio muçulmano, existem aqueles radicais, existem pessoas sem sabedoria, mas que a gente não pode generalizar. Sim. Eu vou manifestar o meu ódio àquela classe, àquela minoria, por causa de uma experiência que eu tive com 3 pessoas, com 5 pessoas. Exato. Então, a gente tem que ter essa maturidade de não generalizar e a gente parar de ter essa cultura do ódio, da separação, A igreja não do pode ter, a igreja tem que amar, a igreja tem que fazer isso. É amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, né? Então, é um homossexual? Poxa, o que me impede de amar ele? Né? É um bandido? Eu até costumo dizer que se um bandido bom é um bandido morto, metade da minha igreja estava morta. Porque o que tem de traficante que a gente resgatou, de homicida, né? Então a gente precisa ter a gente muita tem que tomar cuidado com esses jargões. Eles não definem a nossa postura. Né? Eles não definem. Eles, na verdade, revelam um pensamento muito pobre. Um pensamento... Exatamente. A gente tem que tomar bastante cuidado. Tem que tomar cuidado replicando esses pensamentos. Porque, na verdade, o discurso da igreja é outro. E é o que nós pregamos. Olha, gente, eu posso estar equivocado, mas não se prega isso no púlpito. Prega, não. Por isso, a igreja, como eu falei, que ela não tem vocação para arma, ela não tem vocação para ficar discutindo em redes sociais sobre a igreja tem vocação para orar, para evangelizar, para pregar, para amar, para abrir o coração e receber as pessoas. A igreja tem essa vocação desde quando ela foi criada. O grande problema hoje é que questões de cunho político, social, não é que a igreja não é que está se alienando, mas são assuntos que ela pode sim opinar e deve opinar, mas que invadiram invadiram o meio, invadiram as rodas de conversa, maior, né, tomou uma proporção e até com uma mentalidade, e até desvirtuado. Porque a gente, por trás de tudo isso, tem muito mais coisa do que a gente pensa. Tem a questão da segurança pública? Tem. Ótimo. Se nós tivéssemos leis, talvez leis mais rígidas e mais aplicáveis, um judiciário que funcionasse um pouco mais rápido, e agentes da autoridade mais bem remunerados, mais bem treinados, mais bem qualificados. O ideal é o seguinte, é que isso é coisa da polícia, as autoridades. A Bíblia fala que os magistrados são ministros de Deus atentando para esse fim, a lei para trazer a punição para quem faz mal. Está escrito em Romanos 13. Sim. Não é isso mesmo? Sim. Eles punem para quem faz mal. Não quer ter medo das autoridades? Faz o bem e vai ser elogiado por elas. Nós fazemos o bem, temos louvor da autoridade. Então, o que acontece? É o problema nós embolarmos esse discurso com o nosso discurso. Nosso discurso não é esse. É verdade. Não é isso, mas eu defendo o direito. Por exemplo, é um direito... Mas nós precisamos de pessoas preparadas para entrar nessa seara. Nessa seara, Não é para todo mundo. O cidadão tem o direito de portar uma arma de fogo? Tem. Mas ele carrega sobre si toda a responsabilidade pelo uso que ele vai fazer dela. Ele tem uma arma de fogo? Tem. O filho dele foi lá e se matou. Ele deve ser responsável. Primeiro, ele vai sofrer pela perda do filho e tem que ser penalizado judicialmente por ter deixado aquele negócio numa condição de uma criança manusear aquilo. É verdade. Entende? Você parece, não, mas que pastor radical. Não, não sou radical. Eu tenho todo o direito de dirigir o meu carro na velocidade que eu quiser. Eu vou ser punido por transgredir ou de provocar morte ou acidente com o meu carro. Entende? Eu acho que a lei, ela precisa ter essa aplicabilidade imediata, o real, mas a pessoa, ela pode ter a liberdade dela. A palavra lícito tem o mesmo radical da palavra, se não me engano, que a palavra que originou a palavra lei, né? Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala que tudo é lícito, ou seja, tem vários tipos de lei, mas me convém. Por exemplo,
Eu creio, não sei se é uma visão pessimista minha, mas eu creio que por causa das pressões, mais cedo ou mais tarde o aborto vai ser liberado. Mas vamos falar da eutanásia. Ah, pastor, e a liberação da maconha? Se liberar... Existe uma... Você falou da palavra lícito e do que o apóstolo Paulo disse, se convém ou não. A questão de conveniência, se convém ou não, é uma questão de bom senso. Sim. Então, a gente não anda só na questão da lei, é do bom senso. Certo. As coisas estão aí, às vezes nós temos direito, mas... Isso faz bem? Isso é bom? Isso vai gerar o quê? Então, é nessa questão. Então, nós precisamos de bom senso. E o nosso bom senso, ou boa mente, Paulo fala sobre isso para Timóteo, ela é formada nas Escrituras. Transformai-vos pela renovação da mente. Então, nós precisamos ter uma mente equilibrada. Por exemplo, todo mundo tem rede social. Então, todo mundo tem voz. Mas eu posso ir lá e falar qualquer coisa? Não posso. Eu não posso desrespeitar. O fulano vota no candidato A, B, então eu tenho o direito de desrespeitar, de agredi-lo. De modo algum, isso não faz parte do... Até porque a nossa causa é maior do que uma questão política, muito temporal, pontual. Presta atenção. O Brasil, qual que é a influência do Brasil no mundo? Tem influência. Mas não é toda a influência, entende? Uma questão política no nosso país vai dar discussão em certas rodas, em alguns lugares, mas não vai diferença nenhuma. Então, às vezes, nós tratamos como uma questão global, algo que é pontual. Pontual, totalmente pontual. O governador que foi eleito aqui faz diferença nenhuma no mundo. É importante o que você falou. A gente leva o negócio para um... E tem gente que é capaz de romper com família por causa de uma questão. Gente, nós somos antes disso. Isso vai passar. Eu acho tão triste quando eu vejo, até quando é um crente falando assim, olha, se não concorda comigo e tal, pode desfazer a amizade. Poxa, a gente está desfazendo amizades por causa... De opiniões, né? Isso demonstra um nível de superficialidade. Não, mas isso não poderão ser mudadas logo ali na frente. Mas isso não é amizade. Não é, nunca foi, né? Porque... Mas é uma agressividade, é um desrespeito ao próximo, o qual nós devemos amar, acolher. Mas e se ele é problemático? Nós temos que tentar, no que depender de vós, tenha paz. Eu tenho um amigo, eu quero até mandar um abraço para ele. Esse meu amigo, ele chama Richard, eu vou pedir para ele assistir esse programa, foi meu amigo na época da faculdade, né? Hoje ele é homossexual, ele tem uma visão completamente diferente da minha. Eu vejo os posts dele, dá vontade de excluir ele, por causa dos posts, mas o cara é meu amigo, e eu considero ele, considero tanto, que eu estou fazendo menção que eu jamais iria desfazer uma amizade por causa de posições, né? Então, isso entra até a questão do bom senso. Claro. Eu gosto, e eu não tenho vergonha de expor os meus erros. O ano passado, na época das eleições, eu fiquei ferrenho lá, nas redes sociais. E o próprio Espírito Santo, a gente tem o Espírito Santo, que a palavra diz que ele nos guia a toda a verdade, né? Eu senti que ali, num determinado momento, eu precisava maneirar. Eu mesmo me corrigi, ninguém precisou de me falar, e eu fiz um propósito. Olha, até o dia das eleições eu não vou mexer mais com a rede social. Então foi um bom... É errado eu manifestar opinião? Não é. Não. É errado eu manifestar o meu voto? Não é. É errado eu, como pastor, orientar? Não é. Mas o meu bom senso disse que naquele momento eu precisava melhorar. Isso, gente, é o que norteia a nossa vida até cristã. Muitas vezes a pessoa pergunta para a gente, pastor, é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Porque quer de nós uma resposta pronta. Pastor, é pecado fazer tatuagem? Poxa, vamos analisar o bom senso do negócio? Será que convém, né? Será que é conveniente? Então a gente precisa... Eu quero encerrar esse bloco te chamando para refletir, né? Você no seu Facebook, no seu Instagram, na sua igreja, onde você estiver, você tem agido com esse bom senso, né? Então, muito mais do que ser lícito ou não, ser legal ou não, é que você haja com a mente de Cristo, né? Que você tenha esse bom senso sempre. Estamos chegando ao encerramento deste bloco. Aguenta a mão aí rapidinho, que daqui a pouco a gente tem mais conversa e esse bate-papo tá bom demais e tá esquentando aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Bate-papo está de volta e hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Fernando, que é pastor da Igreja Batista do Concórdia, pastor Juraci, pastor da Igreja Batista Manancial da Graça. Mandem o abraço aí para
para as comunidades de vocês. A gente está falando sobre uma série de coisas aqui, está bem legal o nosso bate-papo. E a gente está levantando umas polêmicas aqui e o nosso intuito, como nós falamos aqui no Bastidores, não é nem determinar o sim ou não, mas é orientar e aconselhar você. E lembrando também, se você faz parte de uma igreja, procure o seu pastor, né? Acontece muito de algumas perguntas aqui ao vivo, que são perguntas que precisam ser aconselhadas, não vai ser num programa aqui ao vivo que a gente vai aconselhar e direcionar a sua vida, tá bom? Amo vocês, Deus abençoe, me segue no Instagram e boa. Para começar aqui esse bloco, a gente estava falando sobre as redes sociais, sobre essas manifestações políticas. Eu queria fazer um combo aqui de 3 perguntas em uma. Primeiro, a gente percebeu que a maioria dos evangélicos da igreja apoiou determinado Bolsonaro, determinado candidato que foi o Bolsonaro, né? Eu queria saber o porquê disso, na opinião de vocês. Segundo, um pastor, ele pode manifestar no púlpito uma intenção política, orientar a igreja a isso e qual o limite disso? E um pastor, ele pode se envolver em política ou não? 3 em 1. Tá. Vocês estão lembrando aí? Estamos. Então vai lá. Vamos lá. Primeiro, sobre o Bolsonaro. Em primeiro lugar, que o Bolsonaro, ele fez a defesa, né? O discurso dele era um discurso mais tradicional no que diz respeito a costumes. Conservador, né? Mais conservador. Uhum. Isso, de certa forma, agrada a igreja. Agrada a igreja porque a igreja, na sociedade, normalmente ela se coloca como conservadora dos valores. Porque a sociedade ela vai se transformando o tempo inteiro. Ela não para. Os costumes mudam. Mas nós que cremos nas Escrituras, entendemos que os princípios de Deus, eles são imutáveis. Então, esse é o trabalho da igreja, como sal e luz, como baluarte da verdade, de segurar. Não estou dizendo que o Bolsonaro é isso. Uhum. A proposta dele agradou a igreja. E, obviamente, ele já, até de antemão sabendo disso, inclusive, ele procurou muito a igreja. Se aproximou, né? Se aproximou da igreja. Não é só a igreja evangélica, a igreja católica também, da mesma maneira. Ele não foi eleito pelos evangélicos como a gente ouve dizer. Isso não é uma verdade. Não seria suficiente, né? Não seria. Inclusive. Os católicos também, de um modo geral, votaram com o Bolsonaro, como a maioria dos evangélicos também votaram com ele. Então, é esse posicionamento dele de ser mais tradicional e conservador no que diz respeito aos costumes. Eu sei que isso não é uma questão do presidente, é da igreja. A igreja que recebe essa incumbência de Deus. Uhum. Mas, obviamente, que nós sempre vamos nos agradar quem quer que seja que venha defender essa postura. Se aproxime mais, né? Não que ele seja 100%, mas exatamente. Era o que mais se aproximava. Agora, isso tem que se confirmar se realmente é isso que ele disse, é de fato isso ou não, ou foi apenas um discurso, porque às vezes no meio político é apenas um discurso. Sim. Eu não ando desconfiado disso, mas pode ser isso também, né? Apenas, às vezes, nós sabemos muito bem que a nossa classe política, às vezes ela promete de tudo para alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? A pessoa está na igreja evangélica, ela está em outros meios religiosos, e lá ela professa todos. Então, mas essa é a questão. A primeira questão é essa. A segunda... A segunda, até nem eu lembro a pergunta. O pastor deve se posicionar. Se posicionar. Não, ele tem todo o direito de se posicionar porque ele é um cidadão. Ele é cidadão, contudo, ele tem que, obviamente, se posicionar. Eu vou falar da minha situação pessoal. Obviamente que eu me posiciono, mas eu não entrei, por exemplo, na questão de campanha. Eu realmente não fiz campanha nas redes sociais, nem na igreja. Eu conversei pessoalmente com as pessoas. Eu não sou muito afeiçoado por isso, é o meu tipo. Sim. Não critico quem seja, mas eu sempre fui assim. Eu nunca fui afeiçoado a trazer esses temas políticos. Ainda que a gente converse, até em reuniões especiais, tá? Mas é o meu tipo. Mas é direito de qualquer pessoa, seja ela quem for, seja pastor, seja o que for. É direito dele, ele é cidadão, ele vota, então ele tem o direito. Ele não pode usar a autoridade dele para forçar e impor algo, né? Aí, inclusive, é crime. Sim. Ele não pode fazer isso, porque isso seria um crime eleitoral. Ele não pode tentar impor um candidato, um partido. Ele não pode fazer isso, está proibido.
Está proibido isso. Nem ele, né? e nem ninguém. E nem ninguém. Mas nós sabemos que isso é uma prática que acontece, né? E outra, nós, o pastor, como o apóstolo Pedro disse na sua carta, nós não devemos pastorear como dominadores do rebanho. Não somos e não podemos, nos é proibido isso diante das Escrituras, ser dominadores. Nós podemos influenciar? Sim, somos influenciadores, mas dominadores de modo nenhum. A pessoa dominadora é aquela que despreza a pessoalidade, o indivíduo. Ele despreza isso, então ele quer colocar sua mente nas pessoas. E ninguém é digno disso. Esse é um desrespeito ao próprio Deus, que é Senhor e Criador de todas as almas. Só Deus pode fazer isso. Então, ele pode sim falar, mas ele não deve fazer do púlpito um palanque. Sim. Eu acho isso antiético. Concordo. Se o púlpito virar um palanque, é antiético. Porque quando vira um palanque, na verdade ele está até tratado às vezes com candidatos. Então, eu acredito que isso não é limpo. Para a igreja, não. Não é limpo. É uma opinião que eu tenho. Bacana. Ficou uma pergunta para trás, vou passar para ele. Pode passar. O senhor acha que o cristão, sobretudo o pastor, ele pode se envolver com política, se candidatar, se posicionar? Há um tempo atrás tinha aquele negócio, não, crente da igreja não mistura com política. Hoje já há uma certa inclinação para isso. Será que a gente pode afastar e deixar para lá, política para lá? Ou a gente como... Paulo exortando, ele falou que a gente não deve se misturar com os negócios dessa vida, mas trabalhar para aquele que nos arregimentou. Pastor, né? Então, um pastor que vai entrar na política, ele deve largar o pastorado. Sim, perfeito. Não combina. Não combina. Ou um ou outro, né? Ou um ou outro. A mesma coisa, por exemplo, quer ver um exemplo simples? Quando meu pastor me chamou para poder... Ele falou, eu quero pedir a sua ordenação ao ministério. Falei, sério? Ele falou, sim. E o que você vai fazer? Falei, assim que você pedir, eu quebro a caneta. Porque eu trabalhava com arquitetura. E então, eu falei, assim que o senhor entrar com o processo e que tudo der certo, eu saio da consultora, eu quebro a caneta. E eu vou ficar de tempo integral. Ele falou, vai ficar de tempo integral. Pronto, pela fé. Você vai para... Você fala, gente, eu era vocacionado, sou vocacionado. Eu tinha um chamado ao ministério. Eu trabalhava com arquitetura, trabalhava com projeto, com obra, mas chegou um momento que... Chegou o momento. Por que você não concilia as duas coisas? Não é fácil, não. E a gente está falando aqui, no caso de vocês dois, são pastores... Aí vai para a política. Você, um exemplo, eu conheço muita gente, tenho um bom nome, e as pessoas fizeram uma campanha legal, você arrumou um investimento, você vereador. Para que eu vou ser vereador, gente? Sou pastor. Eu sou pastor. Tem um monte de gente travestido de pastor na política, mas que são pregadores esporádicos. Porque prega, passa na igreja e se identifica como pastor, prega aqui, prega ali, mas não é pastor. Pastor, ele pastoreia, ele dá pasto, ele cuida do rebanho, ele está em contato o tempo todo com o seu rebanho. No caso, né, continuando abrangendo mais, se for no caso de ser uma ovelha, um discípulo, ou de um pastor auxiliar? Tá, pastor auxiliar quer se envolver na política. Eu orientaria ele a ir para a política não como pastor. Na boa, não. Como um cidadão, vamos fazer o seguinte, né? Você vai como um cidadão, como um cristão, não como pastor. Mas normalmente o nome pastor vem antes do candidato, lá o nome do candidato. Pastor fulano de tal. Então, acho que a pessoa Porque ele já acha que já vai ganhar votos pelo fato de ser pastor. O Salomão... Pode ser que ganhe, né? O Salomão, ele falou um negócio muito interessante. Tem um tempo para todo propósito debaixo do sol. Nós temos que ter a maturidade de saber quando estar, e saber entrar e saber quando sair. Verdade. É um fator, por exemplo, nós estamos tendo essa questão, jubilar pastor, sair do ministério. Eu tenho conversado com alguns colegas que pensam em sair, falam em sair. Gente, se algum dia você for sair, sai na alta. Eu falo com eles. Quando o ministério estiver funcionando, estiver arrebentando, dando tudo certo, a igreja, como diz, bombando,
você anuncia a sua saída, deixa funcionando, sair quando tiver indo. Não. Então, a gente deveria chegar a uma idade da nossa vida e falar assim, olha, dei minha contribuição, Deus abençoe, tem um auxiliar bom aqui, assume aí, Deus te abençoe, continua dirigindo esse carro aí, que eu estou tirando o time de campo. Um levita começava a servir no tabernáculo com 20 e saía com 50. Tinha um tempo, né, determinado. Um tempo determinado. É interessante. Não é? Então, às vezes, essa questão de por que uma pessoa vai entrar num cargo político e se manter presidente de uma igreja ou pastor de uma igreja? Ele acarreta problema para a comunidade. Para a comunidade. Um dos dois vai ficar prejudicado, né? Ele tem que ter... Não, a minha vocação é política. O que você está fazendo aqui no ministério? Foi um tempo. Quero agradecer aos irmãos, peço o apoio da minha convenção, da minha comunidade. Eu estou deixando o ministério, que eu entendo que o meu tempo agora é esse. Porque a Bíblia é muito clara, você nunca viu um sacerdote sentado no trono, nem um rei oferecendo sacrifício. O primeiro doido que ofereceu, Deus rejeitou. Deus deixou claro, o sacerdote é uma coisa, o trono é outra. Exato. Não dá para misturar as coisas, certas carreiras, como a política, ela é, entre aspas, muito viciante. Porque uma vez que entra, que se envolve, que cresce, são poucos que têm esse posicionamento, como conheço uma pastora na Colômbia, né, que teve um direcionamento, ela é esposa do pastor presidente, e ela foi ser a primeira senadora da Colômbia, mulher. Mas no auge, ali ela pegou e já tinha como certa a sua vitória na próxima eleição. Eu disse, não, o tempo de Deus para mim aqui na política acabou. Agora eu estou voltando para a igreja. Então, mas por outro lado, tem gente que não consegue... Agora, nas igrejas, esses pastores, às vezes, que querem se candidatar, ele pode ver que ele tem lá na membresia pessoas que têm a vocação política. Elas têm essa capacidade, às vezes já estão envolvidas com isso, com trabalho social. Então, são pessoas indicadas, mas, mais uma vez, é o pastor que tem que ver isso. Ele tem que ver, chamar, olha, eu vejo que você tem vocação, nós vamos investir em você, vamos trabalhar. Ele não precisa preencher todas as posições. Isso passa pela convicção do chamado, né, da vocação. Não tem que pensar. Agora, se nós entendemos, e isso é básico para todos os ministérios, qual que é a função dos ministérios? Em Efésios 4. E esses ministérios são homens dons. São homens dons, porque não é um ministério, são homens dons. O ministério é de Cristo. Ele pega esses homens com dons e coloca para servir nesses ministérios. Qual que é a função básica? Preparar os santos para a obra do ministério. Acabou. Então, a gente falha nisso quando a gente não prepara os santos e mantém os santos. E, inclusive, pessoas devem ser preparadas para exatamente chegar nessa posição. Assumir esses postos, né? Porque em todos os níveis de política, de governos, deveria haver bons cristãos. Não apenas nominais, porque o Brasil já sofreu muito com isso, com cristãos nominais, que servem, muitas vezes, de chacota. De pessoas que têm convicção, que têm conhecimento e que são, de fato, receberam isso. Aí sim, esses vão brilhar, vão fazer a diferença, que não vão entrar em negociar, não vão fazer como alguns já fizeram no passado, né? Um grupo de irmãos orando pela propina que receberam, orando, santificando a propina. Tem até preso, né? Então, acho que vai daí da visão. Eu acredito, a gente pensando em governo, tem a questão política, a diplomacia, não é que precisa, mas eu acho que o governador, o presidente, o rei, ele tem que ter as pessoas certas, no lugar certo, com a qualificação certa. Até mesmo se ele precisar de diplomacia, eu não sou um bom diplomata não, não sou muito legal. Ter alguém que seja esse porta-voz, é igual o caso do Moisés, não sabia falar, o Arão era o cara ali, mas Moisés é que detinha o cajado. A gente precisa ter a humildade de saber, a humildade de saber. Tem gente melhor do que eu para aquela função. O Moisés não sabia, ele aprendeu com o sogro, Ele aprendeu. Aprendeu com o sogro. Então, ter essa capacidade e ter porque não te tira do seu lugar. A sua autoridade, o seu chamado, você foi colocado por Deus
Não tem ninguém que te tira de lá. Continuando nesse assunto... Isso é muito sério. Aí, ai daquele que ele pode até se levantar contra, mas ele... E aí você nem precisa brigar. Não é legítimo. Não é legítimo, você nem precisa brigar, você precisa tirar a mão. É só tirar, deixar Deus agir. Continuando nesse assunto, né, a gente está falando um pouco sobre política, sobre o envolvimento da igreja com relação a isso. Essa aliança que o Brasil tem feito com Israel, a gente acompanhou recentemente o caso, né, lá de Brumadinho, recebemos a ajuda, né, de militares israelenses, existe a possibilidade da mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Essa aproximação é uma mera coincidência? Na opinião de vocês, tem algo profético nisso? Qual que é a importância dessa aliança do Brasil com Israel? Eu creio que seja importante. Tanto é que já está funcionando. Atualmente tem mais de 100 pessoas de Israel trabalhando aqui numa catástrofe aqui bem pertinho de nós, aqui a 50 quilômetros de onde nós estamos, né? Com equipamentos que nós não temos e assim por diante. Então, é importante. Mas é uma questão política também, sobretudo. Por quê? Por causa da questão judaico-árabe. Então, há ali um conflito já de muito tempo. Então... historicamente, a política de direita se alinha mais com Israel. Então, o Brasil estava um pouco afastado disso, né? Então, com a eleição do Bolsonaro e a posse dele, ele já deixou muito claro, até pelo posicionamento dele, posicionamento mais, de direita, eles dizem extrema direita, mas de direita, e favorável a Israel, porque tem um certo alinhamento também com os Estados Unidos, né? Então, eu acredito que seja favorável. Mas nós temos que tomar bastante cuidado. Existe o conflito Israel exatamente. Sobretudo lá os palestinos. Nós não temos que fazer essa distinção e ver, por exemplo, como muitos se acham obrigados a ver, os palestinos como inimigos nossos. Eles até são inimigos lá dos judeus, mas nossos não. Sim. Se nós oramos por Israel, e as igrejas oram, não é isso? Nós devemos orar pelos palestinos também, porque aí já não é uma questão política mais. A questão política é uma, está estabelecida no mundo. Normalmente, um país que tem um viés mais de esquerda, eles se alinham com os palestinos. Assim era o Brasil, mais alinhado com os palestinos antes disso e contra Israel. Então, nós devemos nos eximir dessa questão política e, na verdade, exercer o nosso papel ministerial de orar por todos os povos, interceder por todos os povos, amar a todos. É isso que nós devemos fazer. Mas eu acho totalmente positivo essa aproximação do Brasil com Israel. Tirando essa questão política, né, apesar de que, por exemplo, os países árabes anunciaram que não vão mais importar frangos, né, por causa dessa briga, dessa disputa e tal. Na opinião do senhor, e a gente já começa a encerrar o programa, há algo bíblico, espiritual que envolve isso, além da política e etc., ou não? De maneira pontual, acredito que não. De maneira global, acredito que sim. Deus está conduzindo a história. A história está indo para um desfecho. Então, tudo que acontece é bíblico. Sim. Tudo que acontece no mundo é bíblico. Tudo que acontece no mundo está indo numa direção que a Bíblia aponta para essa direção. Então, acredito que tudo é bíblico. Pontualmente, a Aliança Brasil-Israel, biblicamente, pontualmente, isso não vejo nada, né? É uma boa aliança. É uma boa aliança. Se eu fosse presidente, eu faria. Assim, se a Venezuela tivesse uma ideologia, um viés, uma condição de beneficiar a nação, faria com ela também. Sim. Entende? É uma questão política, ele está buscando o bem da nação. Da nação. Então, mas o Brasil nunca teve problema com Israel e nem com ninguém, para falar a verdade. O Brasil é um país neutro. Então, ele tem abertura, acesso. Então, virão outras alianças, outras ajudas. Eu espero que elas venham e tragam muitos benefícios para a gente, mas nesse quesito espiritual, que o pessoal às vezes escatologiza, não vejo isso não, de jeito nenhum. Você também não, pastor? Não, nesse sentido, não. O que há na Bíblia de uma maneira muito clara é quando fala a respeito da restauração de Israel. Eu não sei, isso é algo que pode estar acontecendo, sobre a restauração de Israel. Aí sim, pode aí ser que venha uma bênção
sobre o Brasil por causa dessa aliança? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei. Sim, de certa forma, Nós sim, pode acreditamos acontecer. na Bíblia, sabe? Fala, nós acreditamos. Então vamos abençoar, né? Exatamente. Nós, como cristãos, nós devemos orar por Israel, né? Que é o Lembrando que termômetro eles estão afastados do propósito de Deus. Sim, Totalmente. vale a pena lembrar disso. Eles estão. Mas eles têm uma condição. Lembra que a condição de Deus, ela nunca muda. O plano de Deus é imutável. Israel está fora do plano, não está fora do plano de Deus. Está errado em relação à vontade de Deus. Por isso que eu disse que, quanto a Israel, é profecia. Paulo diz aos romanos que Israel será salvo. É uma questão escatológica, futura. Então, mesmo que eles estejam ainda em desobediência, mas eles fazem parte do plano de Deus. Fomos Pastores, abençoados por eles. Esse programa foi sensacional, como todos os outros, né? Rede Super está de parabéns, toda a direção por promover, né, um discurso como esse. Gostaria de agradecer o pastor Juraci, meu vizinho. Isso foi um prazer. Pastor Fernando, Deus abençoe Obrigado. a igreja de vocês, Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, né? O programa Bate-Papo de hoje fica por aqui. Amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, a gente tem um encontro marcado. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.